Aí agora tá gravando a minha tela e... Tá gravando a aula inteira. Tá. Não, beleza. Eu preciso depois de saber como que eu acesso a essas aulas, que eu não consegui fazer isso pelo meu celular. Ô, mãe, você não viu meu carregador, não? Caralho, velho. Boa aula, gente. Tchau, tchau. Valeu. E aí, gente, como que vocês estão? Beleza, Estão me ouvindo direitinho? Véi, caralho. Estão me ouvindo bem? O carregador. Nossa, que bosta. Tô querendo conectar. Pronto. Hoje eu vou introduzir um pouco a parte de porcentagens e vou fazer exercícios com vocês da lista que eu passei. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha. Ô, professor, lá no Drive. Oi? eu vou ver até de repente com algum aluno que possa me dar essa assessoria. É porque eu não consegui acessar pelo meu celular. De repente eu vejo com alguém da turma se quisesse me dar essa O Drive? Mas eu tô tentando ver se eu consegui tentando ver se eu coloco no computador, alguma coisa assim, que eu não consegui acessar. Aí eu fico com medo de fuçar e errar mais do que acertar. Uhum. Não, mas de qualquer forma, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Quer ver? Deixa eu descobrir como que eu faço aqui. Aqui. Ai, velho, que merda. Vocês estão vendo a minha tela aí? Uhum. Todo mundo tá vendo? Certinho? Sim. Agora sim. Beleza, então. Sim. Na hora passada eu cheguei a comentar algumas coisas de porcentagem com vocês, mas a gente não aprofundou muito, porque já estava no final da aula. Mas porcentagem é um assunto que cai muito no Enem. Acho que praticamente todas as provas tem alguma questão de porcentagem. E a vantagem é que porcentagem geralmente é bem simples. Aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês só para poder ilustrar. Mas geralmente, porcentagem é uma maneira de se representar um número. Ou uma parte de um todo. Que, por exemplo, na aula passada eu perguntei se acho que era 25 é quantos por cento de 200? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai imaginar que o total, que o 100% é o 200. E o 25, ele representa uma parcela desse número total, que é o 200. E quantos por cento ele é, então? Então, considerando que o 200 é o 100%, a gente descobre qual porcentagem é o 25. Não sei se vocês lembram que a gente chegou a fazer isso na última aula. Era algo do tipo. Sim. Ver e colocar o link que eu tô sem Word no meu computador, que eu troquei de computador, porque inclusive por isso que eu atrasei. Eu esqueci de baixar o aplicativo, o Zoom, e lembrei que não tinha no meu computador só... não mandei pra vocês, não? PDF? Eu coloquei colocar, não? Ah, não, aqui. Ô, professor, se você precisar coisa de documento, o Google também tem essa ferramenta. Aí você mexe online. É mesmo? Então eu vou querer, Tem. vou precisar. Como é que faz? É o Você Office coloca... Online. Uhum. Uau. A professora de português usou uma vez a Daphne. Bem. Nossa, tá muito lenta a internet aqui em casa. Não tem lógica. Não sei como que não caiu ainda. É o seguinte,
Hoje eu dei uma olhadinha no material de vocês e eu vou conseguir dar uma pesquisada, ver o que a gente vai dar para a próxima aula. Aí eu vou pedir para alguém depois me mandar o foto dos exercícios da apostila, porque aí eu seleciono alguns e passo para vocês. Pode ser? O que vocês acham? Top demais. Nossa, não tô conseguindo escrever nada daqui. Vamos ver se o Google. Sou acostumado com o Google Chrome e abre esse navegador estranho aqui. Essa lateralzinha aqui. É Office Online? Sim, Office Online. Que massa, não sabia que tinha, não. Não, tem que escrever. Chato. Precisa se inscrever para fazer ou tem algum jeito sem se inscrever? Sabe? Você entra com a sua conta do Google, depois disso você vai lá no canto da tela, direito, superior assim, você clica, aparece as opções, aí você vai rolando para baixo. É que eu não tô conectado no meu e-mail aqui ainda. Mas vamos ver aqui no PDF enquanto isso. O que eu tava falando? Do 200 ou do 25, quantos por cento que ele é de 25, quantos por cento que ele é de 200? Então, imaginando que o 200 é o 100%, eu vou simplesmente pegar o 25 e dividir ele por 200 para saber quantos por cento ele representa. Aí, fazendo a divisão, que é essa divisão aqui, não tem que selecionar, não? Aqui, isso. Eu obtenho um valor de 0,125. E como que eu transformo esse número em porcentagem? Então, para eu transformar esse número em porcentagem, eu simplesmente vou multiplicar por 100 e colocar o símbolo. Então, a resposta é 25 é 12,5% de 200. Belezinha? Vamos fazer os outros exercícios que são mais interessantes, são mais aplicados aqui. Mas esse é só um conceito de porcentagem. Uma coisa chata. Essa aula vai ser gravada também? Tá sendo gravada. Ok. Aí, acho que agora vai. Tá dando. Tá lento, mas tá dando. A internet tá muito ruim, não tem jeito, não. Mas vamos fazer a questão aqui. Seguinte. De porcentagem, vou explicar a matéria à medida que a gente vai resolvendo exercício. Porque a matéria, assim, tem que fazer exercício, porque senão não memoriza e fica só falando de teoria, a gente acaba esquecendo. À medida que eu for fazendo exercício, eu vou comentando um pouco a teoria. Então, a questão é a seguinte: um muro de 15 metros foi construído utilizando 2.505 tijolos. Caso queira construir um muro de 27 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos são? Ah, não, isso aqui é revisão, não é fácil. Aqui. Ô, professor. Professor? Sim? Boa noite. Deixa eu te falar, tem como aproximar mais a letra aí, para ficar um pouco maior? Tem. Tá dentro aqui. Tem. Vou aproximar. Sim, tá melhor? Um pouquinho mais, se der, para mim fica bom. Agora tá minha tela quase inteira aqui. Mas tá bom. Pra mim tá de boa. Tá. Como que tá pra vocês aí? Para mim ficou ótimo aqui agora.
Então, beleza, vou ficar assim então. Então, aquela questão que a gente resolveu anteriormente, a resposta seria A. 25 representa... Quantos por cento 25 representa de 200? 12,5%. Agora, essa é a questão 4. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Alguém tem ideia de como que a gente resolveria essa questão? Quero que vocês participem igual participaram na aula anterior. Lê de novo aí. Sim, na sala de aula, uma turma com 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 40% é menina. Quantas meninas tem na sala? 30 alunos é o 100%, né? Que é o total de alunos que tem na sala. E 40% É o de menina. isso, nós temos que achar quantas meninas tem. Tem, Só um pouquinho. Aí tem Pai, eu tô dando aula. 60% de meninos na sala. Ó, professor, Vou não tô copiar. vendo nada dessa letra aí, viu? Eu vou aumentar aqui e vou copiar o enunciado também. Professor, a resposta é 15? Nós vamos descobrir junto. Assim dá para ver agora? Tá ótimo. Então, beleza. Conta Em uma deu sala. 12. Mas eu não sei se tá 12? certo. E como que você fez mesmo? Você fez tipo uma regra de 3, não é? Sim, fiz 30 é igual a 100, x embaixo do 30, e do lado do x eu coloquei 40, aí eu multipliquei cruzada, mas eu não sei se tá certo esse cruzado, não. Deu certo? Tá certinho. Aí deu 100x é igual a 1.200, 1.200 dividido por 100 é igual a 2. É exatamente isso. Então, eu vou resolver de dois jeitos. Um sujeito que é tipo, como fosse uma regra de 3. Então aqui o x. E o outro, uma maneira simplificada, mas o de regra de 3 também dá certo. Então é o seguinte. A resposta eu vou colocar de verde. Aqui, deixa eu te pedir uma coisa. Uhum. Eu não sei se vai ter como, mas se tiver como colocar um exercício que ao invés de ser multiplicado cruzado, ser reto, sabe? Como assim? Porque eu tenho meio que essa divisão. Porque, tipo assim, nesse daí você multiplicaria o 100 pelo x. Entendi. Uhum. Eu não sei diferenciar quando eu tenho que multiplicar cruzado e quando eu tenho que multiplicar reto, entendeu? Entendi. É questão de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A relação entre os dois. Eu nunca sei diferenciar isso. De cabeça assim, eu não consigo explicar não sei explicar o conceito. Tipo, quando eu pego um exercício, eu consigo ver a relação. Inclusive tinha um na atividade 2 do Drive que eu passei que era que precisava. Acho que eu não cheguei a resolver ele. Deixa eu ver se deu. Esse aqui. Esse exercício aqui que a gente resolveu na última aula, que era uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se eu tiver 4 torneiras, em quanto tempo eu encho esse mesmo lugar, esse mesmo tanque? Pensar o seguinte, se fosse uma regra de 3 daquela direta, você ia ter, imaginar, eu tinha uma torneira, enche um tanque. Agora, aí se eu tiver 4 torneiras, eu vou encher 4 tanques, certo? Sim. Só que agora, isso aí é relação quantidade de torneiras, quantidade de tanques.
Mas aqui não. Aqui ele mantém o tanque constante. Ele fala, ó, se uma torneira enche o tanque em 6 horas. Quanto tempo vai demorar para encher se eu tiver 4 torneiras? O tempo, eu aumento a quantidade de torneiras e diminuo o tempo. Ele diminui, só que, tipo, assim, eu consigo. Tipo, essa questão, por exemplo, eu achei ela razoável, achei ela fácil. Só que se for uma questão maior que eu não consiga resolver dessa forma que resolveu essa questão 4, eu não vou saber se, Ah, não. tipo, Aqui você poderia fazer igual você falou, multiplicando sem fazer cruzado. Você tem que uma torneira enche em 6 horas, você multiplicaria o 1 pelo 6 e 4 torneiras enchem em X horas. Você multiplicaria o 4 pelo X. eu entendi. Seria multiplicar, em vez de multiplicar cruzado, igual você fez aqui, seria uma torneira, 6 horas. Aí 4 torneiras, X horas. Beleza? Aqui, em vez de você multiplicar cruzado, você multiplicaria direto. Porque é inversamente proporcional. Quando eu aumento a quantidade de torneiras, eu diminuo a quantidade de... quantidade, né? Eu diminuo o tempo. Você conseguiu Então, Entendi. Pode falar. só nesse caso que, quando for inversamente proporcional, que não pode multiplicar cruzado, né? Não, aí multiplica direto. Você multiplica na linha aqui. O 1 pelo 6 e o 4 pelo X. Ah, entendi. Obrigado. Então, quando você for fazer regra de 3, sim, é só você pensar isso aí. Pensar assim, um raciocínio lógico assim, por trás. Eu estou analisando duas variáveis, né? Por exemplo, aqui, um número de alunos e a outra porcentagem. Então, quanto maior o meu número de alunos, você concorda que maior é a porcentagem? Entendeu isso? Então, por exemplo, se eu tenho uma sala de 100 pessoas, se eu tenho uma menina, eu tenho 1%. Agora, se nessa sala com 100 pessoas, se eu tenho 90 meninas, eu tenho 90%. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, maior a porcentagem. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado na regra de 3. Entendi. Entendeu? Então, a gente fez aqui na sala. No exemplo que eu estava falando agora, eu estava considerando 100 pessoas, né? Aqui, o total são 30 pessoas, porque na sala tem 30 alunos. Então, eu considero que 30 pessoas é 100% e X pessoas, né, com a quantidade de meninas, é 40%. Então, é só multiplicar cruzado, igual ela fez. Aí você vai ter que... Só que, outra coisa, quando você... lá, para a gente passar o 0,125 para porcentagem, eu multipliquei por 100, não foi? Multipliquei por 100 e coloquei que esse era 12,5%. Certo? Aqui já você pode fazer direto, porque está em porcentagem. Então, fazendo a multiplicação aqui, você vai ter que 30 vezes 40 é igual a 100 vezes x. Vou passar esse 100 multiplicando para lá, dividindo, eu vou ter A hora que acabar minha aula, é igual a 30 vezes 40 dividido por 100. Então, eu tenho 2 zeros aqui. Eu corto eles. Cadê o risquinho? Não tô achando o negócio que risca. Nossa. Vou sublinhar em vez de cortar. Então, esses 2 zeros eu corto com esse zero aqui e com esse zero aqui. Então, isso aqui fica igual a 3 vezes 4. Igual a 12. Então, a quantidade de meninas nessa sala é 12. Todo mundo entendeu?
Na hora de surgir as dúvidas. Esse final aí eu não entendi, não. Uhum. Essa Professor, parte eu estou aqui. tentando acompanhar. É. Uhum. Eu estou acompanhando a Tinha alguém conta, vou que- prestar atenção, vou tentar repetir, mas eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio. Entendi, vou explicar de novo. Tá? Eu estou acompanhando tudo Uhum. antes de começar a copiar, só para mim. Uhum. Vamos lá, então. É o seguinte, nessa sala de aula tem 30 alunos. Vou fazer um exemplo diferente. Aí depois a gente volta nesse. Um exemplo lógico. Então, numa sala eu tenho 100 pessoas. Não, pode ser a mesma coisa ali, 30 pessoas. Eu tenho 15 homens. Não, vou contar. Eu tenho 50% de homens. Quantas mulheres tem nessa sala? 15. 15. Sem fazer conta, você consegue achar que é 15, não é? Sim. Porque 50% é metade. A metade. Então, dos 15, das 30 pessoas, que 15 é homens. Mas, na verdade, o que você fez foi fazer o seguinte. 30 homens. 30 pessoas é 100%. E 15 pessoas... E X pessoas é 50%. Sempre que... Quando você multiplica cruzado aqui, você vai ter... Multiplicando, então, você multiplica esse por esse. Então, Bom, aí seria 30 vezes 50, que é igual a X. Isso, X vezes 100. Vezes 100. Se eu fizesse ao contrário, tipo... É só uma dúvida, tá? Se eu colocasse primeiro X vezes 100 é igual a 30 vezes 50, mudaria o resultado? Não, mesma coisa. Como é uma igualdade, uma das propriedades da igualdade é que você pode colocar isso em qualquer lado que você quiser. Então, você pode colocar No caso, você está começando por 30 porque ele é o primeiro número que vem na equação, né? Não faz diferença. Eu vi o 30 primeiro aqui na hora que eu estava fazendo, vamos ficar assim. Mas poderia fazer o contrário também. Aí é o seguinte, o 100, ele está multiplicando, certo? Então, eu vou passar esse 100 aqui para o lado de cá, dividindo. Então, eu vou ter que X, o que sobrou? Vamos lá. Antes eu já tinha 50 e agora dividido por 100. Essa parte de cortar os zeros que eu tinha falado é o seguinte. Você lembra que na divisão, como só tem multiplicação aqui em cima, a gente pode cortar o zero com zero? Então, eu corto esse zero com esse zero. E esse zero aqui com esse zero. O que sobra? É só a gente escrever o que sobrou na equação sem a marcação, né? Sem ser as coisas que a gente cortou. Que é o 3 vezes 5 dividido por 1. Então, e qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o que sobra aqui é 3 vezes 5, que é 15. Que é o que você tinha feito lá. É claro que aqui dá uma volta muito maior para uma coisa que era lógica. Mas o raciocínio por trás é o mesmo. Vou voltar aqui. Então, nessa questão aqui, você não conseguiu, não dá para fazer de cabeça assim, igual quando é 50%, porque é 40%, e você não sabe quanto que é o 40% de 30%. Mas como que você descobre? Fazendo essa relação. O total de pessoas naquela sala de alunos é 30. Então, o 30 é 100%. Certo? E eu quero saber quantas pessoas representa o 40%. Então, eu faço uma regra de 3 simples. Monto o esqueminha e depois multiplico cruzado.
Agora todo mundo entendeu como que eu cheguei nesse valor aqui? Sim. Tranquilo? Se, Uhum. pode perguntar? Pode, claro. Se eu quiser, quando chegou nesse esqueminha aí, se eu quiser, por exemplo, antes de fazer todas as contas primeiro, então 30, aí cortando zeros, né? Então 3 vezes 4, já colocar o resultado, que é igual a 100 vezes x, aí depois fazer a invertida também daria? Você repete, por favor? Você falou de cortar zero, não entendi. Ó, tô pegando o esqueminha que o senhor fez no outro, né? Então, se eu colocasse 30 vezes 4, 120, aí cortei o zero, dá 12, que é igual a 100 vezes x, aí depois eu colocasse dividindo. Não, tá Pode. confuso, Você né? quer cortar esse zero aqui com esse zero aqui de cima. Não, eu pensei em fazer esses 30 vezes 40, dar esse resultado primeiro, para depois... Entendi. Não, pode. Pode fazer. Daria também a mesma... Daria a mesma coisa. Você teria... Vou fazer aqui embaixo aqui. O que eu teria? X é igual a 30 vezes 40 dividido por 100. Isso, né? Aí eu vou resolver. Quanto que é 30 vezes 40? É 1.200. Dividido por 100. Agora eu corto os zeros. Corto esses dois zeros. Com esses dois zeros. É igual a 12. Entendeu? Foi dessa maneira aí que eu fiz, dessa que você comentou aí por último. Tá certo também. Esse esqueminha aqui é montando por regra de 3. Como que eu resolveria? Esse aqui também tá certo. Só que eu penso o jeito que eu resolvo que talvez fique mais fácil para alguns. É o seguinte, eu quero saber quantos que é 40% de 30, não é? Porque 40% é a quantidade de meninas e eu quero saber quantas meninas tem. Então, para eu saber quanto que é 40% de 30, basta eu multiplicar 30, que é o total, né, vezes 0,4. Ou, eu posso ficar mais fácil, pode ser assim, mas se eu multiplicar por 40 dividido por 100. Só, de cara, direto colocar isso. Então, por exemplo, se a quantidade aqui fosse 30, então 30% é menina. Como que eu faria? Eu ia multiplicar o 30, total de alunos, vezes 30 dividido por 100. Entenderam ou não? Entendi. É o seguinte, é um macetinho para poder descobrir quantos por cento quanto que é 30% de 30, ou no caso do exercício, quanto que é 40% de 30. Então, o que eu vou fazer? Para descobrir quanto que é 40% de 30, basta multiplicar o 30 por 40 e dividir por 100. É um macetinho. E se eu perguntasse nessa questão aqui, quantos meninos tem na sala? Como que eu ia fazer? Como que é a pergunta? A pergunta desse exercício aqui é, em uma sala de 30 alunos, 40% é menina. E pergunta, quantas meninas tem na sala? Aí a gente achou a resposta. Agora eu quero saber quantos meninos tem nessa sala. Aí no caso dá 18, mas é só porque a gente dividiu. Quer dizer, diminuiu. Sim, porque sabe a resposta aqui, né? Sim. Sim, então das maneiras, vou perguntar uma questão aqui. Então seria essa pergunta aqui. Então, quantos meninos? Então, a gente tinha achado que o número de meninas, o total é 30. A gente achou na questão anterior
que 12 são meninas, 30 menos 12, 18. Isso. Beleza, certinho. Agora, e como que a gente faria isso se a gente não tivesse feito essa conta aqui? Então, se a pergunta desde o início fosse: a sala tem 30 alunos, 40% é menina, eu perguntaria quantos meninos tem? 60%. 60%. E quanto que é 60% de 30? 18. 18 não fez a conta aqui, né? Mas como que a gente vai chegar? Mas é exatamente. Por exemplo, se a quantidade de meninas é 40%, a de meninos é 60%. 60. Beleza? E ó, aquele macetinho. Eu quero saber quanto que é 60% de 30. 30 vezes O que eu faço? 60. Aí 60 vezes 30. São Quero saber 3 quanto que é vezes 60%. Eu, 900. 30 vezes 60 dividido por 100. Sim. 900. Então a gente vai cortar os dois zeros de cima. Com os dois zeros de Dá baixo. 24. Não. Não? Sobrou 3 vezes 6. É. Que é igual a 18. Alguém não entendeu essa parte aqui? Gente, Pra mim tá ok. Entendi. tá ok? Então tá bom. Então vamos passar para uma próxima pra gente ir ver se a gente tá entendendo mesmo. Que é a questão seguinte do drive. Isso é boa. Pronto. Deixa eu ver a pergunta de novo. Júlia acertou, as questões matemáticas. Eu copiei aqui, vou deixar aqui pra gente fazer junto. Tá. Então, a questão. Júlia acertou 70% das questões de matemática do teste. E Mariana acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Alguém tem uma ideia? A Mariana? Eu não sei a resposta ainda não. Eu teria que fazer conta. Mas por que você acha que é a Mariana? Olha, eu acho que a Júlia, porque, vamos supor, 75 é mais do que 25. Mas aí, Como assim mais que 25? Não, Moisés. Olha só. A pergunta, agora a quantidade de Mariana, de questões que a Mariana acertou e da Júlia são independentes. Então, a Júlia, ela fez... Inversamente, é assim? Não tem relação. vou Por montar esse exemplo, esquema. Eu acho que a Mariana acertou mais porque parece que ela acertou 80%. isso. Essa é a resposta. Então é o Mas seguinte, agora como é que coloca isso no esquema? eu vou fazer aqui. A pergunta é a seguinte, a Júlia fez uma prova e a Mariana fez outra prova. Sim. Aí, Eu acho que é a Mariana. Eu também acho que é a Mariana. Aí, seguinte, cada um fez, a Júlia fez uma prova, a Mariana fez outra A Mariana prova. fez outra. O professor corrigiu a prova das duas. Aí o professor fala, a Júlia acertou 75% das questões. E a Mariana acertou 4/5 das questões. E acertou mais. Então, a gente está comparando aqui porcentagem com fração. Para a gente conseguir fazer uma comparação assim, mais evidente, para a gente conseguir entender a comparação, a gente tem que transformar ou a porcentagem em fração ou a fração em porcentagem. Ou a gente pode imaginar o seguinte, vou imaginar que essa prova tinha 100 questões, porque como é a porcentagem,
não faz diferença se eu mudar o número de questões. Porque as duas fizeram a mesma prova. Então, por exemplo, se eu imaginar que a prova tinha 100 questões, então a Júlia, ela acertou 75% de 100 questões. Então, quantas questões que ela acertou? 75? 75. Então, se a Júlia acertou 75%, ela acertou 65 questões. E a Mariana? A Mariana, ela acertou 4/5. Então, quantas questões que ela acertou? Se a prova tem 100 e ela acertou 4/5 da prova, você vai ficar por 4 e divide por 5. Isso aqui dá 80. 82%. Tranquilo? Uma outra maneira de resolver isso aqui é o seguinte. Quando eu falo que a Mariana acertou 4/5 das questões, vocês entendem o que isso representa? Representa de um todo quase tudo, né? De um montante de... Que ela acertou mais que Júlia. Os dois comentários estão certos. Então, eu estava querendo falar o seguinte. 4/5 quer dizer o seguinte, que a cada 5 questões que tinha na prova, ela acertou 4. Certo? Então, para a gente transformar isso em porcentagem, a gente vai fazer... Eu dividir 4 por 5, que é o resultado, né? E multiplicar por 100. Só para a gente saber quantos por cento que isso é. E se a gente fazer essa questão, essa continha aqui, a gente vai chegar que isso é igual a 80%. Seria 400. Eu posso fazer aqui. 400 dividido por 5. Igual a 80%. Todo mundo entendeu ou não? Alguma dúvida? Eu não, essa última conta não. Não, eu só estava fazendo de outro jeito. Oi? Se ela acertou 4/5, se eu transformar esse número aqui em porcentagem, é só multiplicar ele por 100. Então, 4/5 vezes 100 é igual... Aí multipliquei o 100 pelo 4, dá 400, e dividi por 5, que é 80. 5 não passa multiplicando por 100, não? Não, porque a conta é essa, né? Professor, faz a multiplicação para mim entender, por favor. Sim. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui poderia ser escrito dessa forma aqui, ó. 4 vezes 100 aqui. Dividido por 5. Agora está mais claro? O que eu posso fazer agora? Por exemplo, dividir o 100 por 5. Quanto que é? 100 dividido por 20. Aí sobrou 4 vezes 20. Isso é igual a 80. Eu ainda não entendi. Eu não sei, esse 20 aí, eu não sei como é que apareceu. Ah, tá, sim. Eu vou resolver esse aqui, certo? Então eu tenho uma multiplicação, que é esse número aqui, e uma divisão. Eu posso resolver essas duas coisas, a multiplicação e a divisão, na ordem que eu quiser. Então eu optei por primeiro resolver a multiplicação. Então eu vou resolver primeiro 4 vezes 100, vou resolver de outro jeito, você entende? Então
4 vezes 100 dividido por 5. Então, primeiro eu vou resolver 4 vezes 100, que é 400. Ai, caramba. 400 dividido por 5. 400 dividido por 5 é 80. E aqui o que eu fiz foi, em vez de resolver primeiro a multiplicação aqui, eu resolvi a divisão. Então, eu dividi 100 por 5. Quanto que é 100 dividido por 5? 20. 80. Agora entendi. Sim? Beleza. Vamos para a próxima questão. Professor. Sim? Então seria a resposta que seria Maria. Oi. Eu entendi, mas eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você multiplica, tanto faz o 4 ou 5 por 100 e depois divide ele? Não. O 5, ele está dividindo. Você consegue entender olhando esse aqui? Eu sei, dividir. O 4 então, por 5? O 5, eu poderia dividir o 4 por 5 e depois multiplicar por 100. Quanto que é 4 dividido por 5? 0,8. Seguindo a sequência seria assim, né? Eu teria, só colocando separado, 4 dividido por 5 é 0,8, beleza? Então aquela questão lá é 4 dividido por 5 vezes 100. Isso aqui é igual a 0,8, que eu substituo 4,5 por 0,8 vezes 100. E isso é igual a 80. Entendi. Porque a minha forma de fazer, eu sempre venho por sequências assim e acaba dando esse tantos de número aí. Você fala que você dividiria o 4 por 5 primeiro. Mas fica mais complexo, né? Não, dá no mesmo. Isso é uma divisão, só que dá a fração. Não vejo problema, não. Eu poderia fazer assim também. Então tá bom. Obrigado. Mas uma questão mais parecida com essa anterior. Em concurso, 520 candidatos se inscreveram. Então, não li aqui o resto da questão, mas está falando no concurso, está falando de 520 candidatos. Quanto que representa 520 candidatos em porcentagem? 100%. 100%. Então, não preciso nem ler o resto da questão, eu já sei que 520 é meu 100%. Beleza. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Beleza. Neste caso, qual foi a porcentagem de candidatos que faltaram à prova? E aí, vocês? Como que eu vou fazer? 520 vezes x. 520 vezes x, que é igual a 360 vezes 100. Então, esse aqui é 364 e x. Vai fazer isso, não é que você falou? Depois multiplicar cruzado. Isso. Estaria certo? Não, mas vamos ver. O raciocínio está certo, mas uma coisa que a gente tem que fazer sempre manter na cabeça, na hora da prova, mesmo no nervosismo e tudo, é o que a questão está perguntando. Vou me explicar. Aqui ela pergunta: quantos candidatos faltaram à prova? Então, o que ele quer saber é os candidatos que não foram. E a informação que ele deu é dos candidatos que foram. Então, quando eu achar a resposta dessa questão aqui, dessa conta aqui, o que eu estou achando? Não, a porcentagem dos que foram. O que o 364 representa? Então, Quem foi? Quem foi, entendeu? E lá você pode ter certeza que vai ter essa resposta aqui. Então, vamos continuar aqui resolvendo. 520 vezes x é igual a 364 vezes 100. Beleza?
Como que vocês querem resolver isso aqui? Em qual ordem? Multiplicar esse aqui, depois dividir por isso? Passar dividindo, cortar o zero? Como vocês querem fazer? Como que vocês acham mais fácil? Eu sempre acho que mais interessante descobrir, assim, não sei os outros, mas eu sempre acho mais interessante resolver as contas primeiro para depois ir no X, sabe? Eu acho mais fácil. Então, eu vou continuar aqui. É mais fácil. Por etapa? Por etapa você fala, igual ela falou, né? As pontas. Não. Que aí que seria... Então, esse 364 vezes 100 é 36.400. Agora, o que eu faço? O 520 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o X é igual a 36.400 dividido por 520. Se já cortasse os zeros em cima primeiro, seria Eu cortaria o zero em cima primeiro, pelo menos um zero. Desculpa, viu, gente? É só... É engraçado. Como é que matemática é? Não tem jeito certo de fazer. É o jeito que vem na sua cabeça na hora, você faz. Não, mas até estou tirando uma dúvida também. Que talvez realmente tirar o zero. Mas é um zero só também. Você ia cortar um zero aqui, um zero aqui. Aí, o que sobrar aqui seria 52 vezes x, porque eu cortei esse zero, né? E aqui, 364 vezes 10, porque eu tinha cortado esse zero, que é 3.640. Aí eu passaria os 52 aqui, dividindo para cá, né? Me daria isso, 3.640 dividido por 52. Certinho? E quanto que é? Sem usar calculadora, quanto que é 3.640 dividido por 52? 6. Eu não sei. Eu acho que é mais que 6. O que a gente pode fazer? Ir simplificando. Aqui. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Deixa eu dividir lá. 3.640 por 2, quanto que é? Não, acho que vai ser mais fácil fazer direto a divisão. Fazer 36 dividido por 52. Aí, imagina que aqui tem aquele... Eu consigo escrever aqui? No aplicativo, isso no Zoom eu consigo escrever na tela, né? Cadê a janelinha? Ah, não é isso não. Tô viajando. Esse aqui. Isso aqui, ó. Eu tenho que escolher. Ué. Aqui. Agora eu acho que vai dar. 610, meu Deus. Vou fazer essa divisão aqui, ó. Então, pega os primeiros dois, comparo com 52. 52 é maior do que esse 36. Então, eu pego mais um número, vou pegar 3. Então, 364 dividido por 52, posso testar por... vamos ver, chuta um valor para a gente tentar colocar aqui. 4. 4, vamos ver. 6. Oi? Vou testar o 4. Eu vou multiplicar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Vai dar mais. Vai dar mais. Então, não é. Pode ser 6, professor. Então, por exemplo, testar o 3. 6, então. 6. Então, 6 vezes 2, 12. Dá 7. Coloco 2 aqui. Vai 1, né? Porque é 7. 12. Então, e 6 vezes 5, 30. Mais 1, 31. 31. Quanto que sobra aqui? 2. 4 menos 2, 2. 6 menos 1, 5. E 3 menos 3, 0. Então, sobrou 52. Então, não era... 70. Não era...
Então não era 6, é 7. Então, e é 7. Então, 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 5, 35. Mais 1, 36. Então, 0. Que número vezes 52 que dá 0? 0. Então, pronto. Tem esse 0 aqui, né? 0 menos 0, 0. Pronto. A resposta é 70. Então, a resposta aqui é 70%. O que esse 70% é? A quantidade de candidatos que faltaram à prova. Que faltaram à prova? Não foram. Não, deixa eu encaixar aqui de novo. Até aqui todo mundo entendeu a conta? Isso é 300 Alguém não entendeu? por baixo? Sim. Não entendi. Abaixo de 364 e é quanto? 364. 352. Que é o resultado de 7 vezes 52. Então, esse aqui é um 4, esse aqui é um 6, esse aqui é um 3. Professor, deixa eu te perguntar. Claro. 70% é a quantidade de candidatos que compareceram? Isso. Então, deixa eu apagar isso aqui pra gente... Volta, isso, pronto. Voltando à questão. A gente já achou essa resposta. Vai. Pronto. A gente já achou a resposta da conta aqui, que é 70%. Mas o que é 70%? A gente volta para a gente entender a conta que a gente fez. 70% é quanto que 364 representa do total de 520 pessoas. E o que o 364 é? Aí a gente olha aqui. 364 é a quantidade de candidatos que compareceram. E o que ele pergunta? A quantidade que faltou. Eu tenho certeza que lá na sua prova teria uma alternativa com 70%. Para você achar o valor, tem 70 aqui, achei a resposta e marca. Só que na verdade, quanto que é? 30%. 30. 30. Porque 70 pessoas foram na prova. Então eu quero saber quantas não foram. Então, a quantidade que não foi é... é igual a 100 menos 70 igual a 30%. Então a resposta é 30. Alguma dúvida? Não, eu fiquei perdidinha. Eu achei que aí. Porque, na verdade, a gente entendeu, eu entendi a lógica, sabe, professor? Mas essa coisa da pegadinha mesmo, que ela é foda. Nossa, se isso aí caísse na prova, tipo essa aí, eu ia perder, porque eu ia marcar 70. Ia marcar 70? Então, Eu ia marcar 70 também. O que acontece? A matemática, assim, às vezes a gente concentra tanto em saber como resolver a questão, que a gente esquece Do enunciado. Do enunciado. Às vezes esquece do que representa aquele valor. Então, por exemplo, às vezes a gente gasta tanta energia em tentar achar os 70% aqui, que a gente esquece o que esse 70% é. Então aí você teria que saber primeiro quantos foram, para depois você saber quantos que não foram? Então, a pergunta é em porcentagem, né? A gente achou a porcentagem que foi e depois, para achar que não foi, né? 100 menos a que não foi. Mas tinha um outro jeito aqui de a gente fazer, que é o seguinte. Você lembra que eu falei no início aqui que 520 é 100%? Sim. Beleza.
Esse aqui foi o jeito que vocês foram me guiando e eu fui fazendo. Tá super certo aí esse método. Um outro jeito que a gente faz, talvez uma conta a menos. Opção 2. Ele fala que 364 candidatos foram na prova. E quantos candidatos, então, não foram? 30. Não, eu não estou falando de porcentagem, não. Estou perguntando em candidatos. 156 candidatos. 520 menos 364? Isso. Menos 364. Então, a resposta aqui, 500, a questão total de candidatos. Ele fala que 3 Seria até mais fácil fazer o 520 menos. Mas aí, nesse caso, a gente poderia só fazer a subtração, não, professor? Isso. Então, 520 menos 364 é igual... Quanto que é? 156. 156 não candidatos. Não E fazer a regra de 3 com ele seria mais fácil, né? Então. Não foram. Então, todo mundo entendeu como que eu cheguei nesse 156? Por que eu fiz isso? É simples. Eu tenho um total de pessoas que se inscreveram, 520. Se 364 foram, o restante que falta para completar 520 são os que não foram. Então, os que não foram são 520 menos 364, 156 candidatos. E ele pergunta qual a porcentagem de candidatos que não foram na prova. Agora é só a gente fazer a regra de 3, mas agora com os 156. Então eu teria 520 o 100% e 156 é X. A gente faz aqui agora, multiplicar cruzado vezes 100, que é igual... Não, errei. É X vezes... E vocês nem me corrigiram. Vezes 520, que é multiplicar cruzado. Multiplicar esse por esse. Depois agora eu multiplico esse por esse. Então, que é igual a 156 vezes 100. Vou cortar esse zero. Com 520. Eu vou ter... Então eu tenho que x vezes 52 é igual a 156 vezes 10. Então vou multiplicar 165 por 10. Não, 156. Fiz na ordem errada. Então esse aqui é igual a 1560. Esse 52 está multiplicando, a próxima dividindo. Então aqui x é igual a 105 dividido por 52. Beleza? Aí a gente vai fazer a continha aqui. Entendeu? O pincelzinho. Aqui. Vou fazer aqui embaixo. Isso. Então, daquele jeito, do mesmo jeito lá. Vou testar. 15 é menor que 52, então tem que pegar mais um. Pego 156. Qual o número que eu... Tem que ir chutando os números aqui. Oi? 3. Então, vamos lá. 3 vezes vai dar certinho. 2, 6. 3 vezes 5, 15. Dá 30. Então, 156 menos 156, 0. Tem mais um 0 ali, eu coloco um 0 aqui. Pronto, 30. Então, esse resultado aqui é igual a 30. Pronto. 30% que é a resposta direta. Sem precisar... Essa resposta aqui já é a que você tem que marcar lá. Que é o mesmo valor que a gente achou aqui. O que vocês acharam?
Muito mais A fácil. segunda opção mais fácil. Mais prático, né, professor? Que aí, que aí pelo menos você não corre o risco de esquecer de subtrair depois, né? Mas é isso aí então, galerinha. Tivemos alguma dúvida? Tô aí. Não, por enquanto tá Um tranquilo. comentário? Algum pedido? Ai, vamos fazer mais uma? Vamos. Ô, Lucas, nessa subtração aí de 1.560, eu entendi perfeitamente. Aí só que eu quero só tirar uma dúvida. Para você multiplicar, por exemplo, foi 156 dividido por 1.560 dividido por 52. Uhum. Aí você vai para dar, tem que dar o número exato para poder. Não. Nessa questão dava. Mas não precisa dar não. Pegar uma aguinha aqui. Não precisa dar não. Não, para você achar para você colocar 3 lá. Aí teria que ser, por exemplo, 6 vezes 5 vezes. É isso mesmo? Tem que ser que nem deu 6 lá, 3 vezes 5, né? Uhum. 3 vezes 2. Aí tem que ser. Tem que dar 6 e se dar-se outro número, por exemplo? Não, pode ser outro número. O único critério é... Vamos fazer daqui. Vamos fazer aqui. Voltou porque aqui a gente testou com 3. Aí 3 vezes 2, 6. 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. E isso aqui deu 0, você tá falando? Isso. É o seguinte. Esse número aqui tem um critério para você... Você lembra que na questão anterior a gente foi chutando números para colocar aqui? Aham. Então, a gente chutava o número e colocava aqui e a gente fazia uma análise, que é a seguinte. Esse número aqui, ele não pode ser maior do que o de cima, porque senão dá um número negativo. E quando você faz um menos o outro, o resultado não pode ser maior que o 52. Porque se fosse maior que o 52, poderia ser um número maior aqui. Que foi o que a gente fez, né? naquela anterior ali. Nesse cálculo aqui. A gente, antes de achar o 7, a gente chutou o 6. Uhum. Só que aí, quando a gente fazia essa conta, a gente percebeu que o resultado aqui era maior que o 52. Então, quer dizer que não era 6, era um maior que o 6. A gente chutou o 7. Mas, além disso, na divisão aqui, você poderia ter uma divisão que não fosse exata. Por exemplo, se chegar no valor aqui que era menor que o 52 e é diferente de 0. A gente ia colocar uma vírgula aqui. Mas eu posso fazer um exemplo desse mais pra frente. Ok. Beleza. Vamos fazer mais questão. Essa é de 100%. Essa muda um pouco o tipo de questão. Mas envolve porcentagem também. A de cima também é um tipo diferente de questão, mas vamos lá. Dando para ver? Gente. Tá funcionando. Oi? Ok. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente.
Então, beleza. Então, essa questão é um pouco diferente da outra, mas vamos lá, é bem simples também. Durante o Natal, o preço das roupas de uma loja durante o Natal sofre um aumento de 30%. Qual será o preço de uma blusa que custava R$ 75 antes do Natal? Então, o que é? Eu falo o seguinte, a loja tem um preço durante o ano, né? E quando chega o Natal, ela aumenta o preço das coisas. Porque Natal vende mais. Então, eles aumentam o preço porque sabe que vai vender. Isso é muito comum, na verdade. Então, ele pergunta, se antes do Natal a blusa custava R$ 75, quanto que ela vai custar no período pós-Natal? Oh, perdão. Se antes do Natal ela custava R$ 75, quanto que ela vai custar no Natal? Alguém tem uma ideia de como que a gente vai fazer? 99,50. 75 vezes 100%? Não, bom. Vai custar mais caro. Pode ser. Oi? Vai custar mais caro, beleza. Mas vamos montar isso aí. Falou que 75 é 100%. E aí? Isso, 30% É isso mesmo? é 30%. Pode ser desse jeito também. Não tá errado ainda não. Mas é o seguinte. Antes da gente resolver, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente montou 75%, 70 é 100% e X é 30%. Mas o que é X? O que o X é? X é o aumento. É o tanto que vai aumentar. Isso. Beleza. Então tá bom. Então o valor que a gente vai achar, o X que a gente achar, o X, ele é o tanto que vai aumentar. Beleza? Então vamos lá. Multiplica cruzado, aquele mesmo esquema, né? X vezes 100. Que bosta. Nossa, esse teste tá muito ruim, que saco. Que é igual, multiplica cruzado aqui do outro lado, 75 vezes 30. Beleza? Vou cortar esse zero com esse zero. Vai sobrar. Essa, inclusive, eu acho que vai dar picado. Então, o que sobrou foi x vezes 10, que é igual a 75 vezes 3. Vou resolver agora o 75 vezes 3. Então, x vezes 10 é igual a... Quanto que é 75 vezes 3? Vou fazer aqui. 225. 225. 225. 75 vezes 3. Então, 3 vezes 5, 15. Coloca 5 aqui, vai 1. 3 vezes 7, 7, 14, 21. Mais um que está aqui em cima, 22. 22. Beleza. Então, essa continha aqui, desse lado de cá, é 225. Beleza? Até aqui todo mundo acompanhando? Sim. Beleza. Aí eu vou continuar. Então agora o 10 está multiplicando, eu vou passar por lá dividindo. Eu vou ter que x ser igual a 225 dividido por 10. Beleza? Vai fazer aquele esqueminha aqui, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. 225 dividido por 10. Pego o pincel aqui. Vamos lá. 22,50. Agora eu pego o 22 aqui. Eu posso fazer de cara. Posso fazer isso de cara. Mas eu resolvi fazer desse jeito aqui para poder já exemplificar como a gente faria, que eu tinha perguntado quando fosse dar número picado. Entendeu? Então, 22 é maior que 10? Sim. Então não preciso pegar o 5, pego só o 22. Que número que eu multiplico, que eu coloco aqui? Vou multiplicar ali.
A gente ficaram no 2. Oi? Ficaram no 2, né? 2. Então tem 2 vezes 0, 0. 0. 2 vezes 1, 2. Coloco 2 aqui. 22 menos 20, sobra 2. 25. Desceu 5. Qual o nome que eu coloco aqui agora? Se eu colocar 1, 10. 25 menos 10, 15. 15 é maior que 10, então não pode ser. Se eu colocar 3, 3 vezes 10, 30. 30 é maior que 25, então não pode. Então, coloco outro 2, certinho? Então, 2 vezes 10, 20. Coloco 20 aqui. Beleza. 25 menos 20 é 5. Beleza. Agora, olha o que aconteceu. A gente chegou no número 97,50. Não tem mais um 10 aqui para eu descer. Um 0 aqui, perdão. Não tem mais um 0 aqui para eu descer. E o resultado ainda não é 0. Então, o que a gente faz? Botar a vírgula. A gente coloca um 0 a mais aqui e coloca uma vírgula aqui. Então, continua a divisão agora. Agora 50 dividido por 10. Qual é o número que a gente coloca? 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 50 menos 50, 0. Então a resposta, 22 E 50. e 50. Entendeu? Entendi. Sempre que tiver um 0 nessa operação, automaticamente eu já posso cortar, né, professor? Se tiver 0 dos dois lados, né? Dos dois lados, assim, eu posso Isso. cortar. Se tiver 2 zeros, eu já posso cortar. Uhum. Independente dele estar antes ou fora da... ele estando anterior ou posterior ao sinal de igual, eu já posso cortar? Pode. Não, na verdade é o seguinte. Tem que ter um antes e tem que ter um depois. Do igual. Uhum. Aí, beleza. O que eu poderia ter feito aqui de cara? Um número dividido por 10, eu simplesmente ando com a vírgula. A vírgula está aqui, eu passo ela para cá. Fica 22,5. Todo mundo entendeu? Explica de novo, eu não entendi essa parte. Uhum. Você concorda que 25, se eu escrever assim, é o mesmo número do que eu escrever isso, 1,0? Sim, sim. Concorda? Então, beleza. Então, o que eu estou fazendo é dividir fazendo isso. 225,0 dividido por 10. Quando é assim, eu ando com a casa pro lado de cá, da vírgula. Calma, vou fazer direitinho. Então, nesse caso, dividido por 10, eu simplesmente ando com a casa da vírgula aqui, quando tá dividindo por 10. E isso daria 22,5. Se isso aqui fosse 100... Quando é dividido por 10? Oi? Só quando é dividido por 10? Se for por 100, eu ando duas casas a vírgula. Então, tá dependendo da quantidade de zero, né? Uhum. Quando tiver 100, eu ando duas casas. Eu passo a vírgula daqui para cá, depois daqui para cá, seria 2,25. Certinho? Entendi. Beleza. Então, pronto. A gente achou que agora x é igual a 2,5. Mas vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá no início. O que x é? X é o valor da blusa. Quanto que a blusa vai custar a mais, né? 97. É o valor do aumento. É o valor do aumento. Então seria 75 mais esse 22, 50? Exatamente. Mais uma vez, se vocês fosse a questão da prova, teria lá a alternativa 22,5. Mas pensa, a blusa sofreu um aumento de 30% e ela custava 75 e agora custa 22, não faz, se pensa assim, não faz muito sentido. Ela aumentou, mas 22,5 é menor que 75.
Aí tinha uma coisa errada. Aí você pensa, então X não é, o valor da blusa. X é a quantidade que aumentou. X é o valor Então, dos 30%, né? X é o valor dos 30%. Então, quanto que a blusa custa no Natal? 97,50. É igual os 75 que ela custava antes, mais os 22 do aumento. Isso é igual a 97,5. Certinho? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Perguntar. Professor, deixa eu te perguntar. Sim. Eu fiz a conta, deu o mesmo resultado. Só que ao invés de eu colocar 30%, eu coloquei 130%, porque eu somei a porcentagem que iria aumentar e a porcentagem real, sabe? E aí eu queria saber, tipo, qual dos dois que o senhor acha mais confiável fazer? Tipo, se fosse em outra questão, eu acertaria também, entendeu? O jeito que você fez eu acho que é o jeito mais rápido de fazer. Só que você tem que entender que o valor da blusa ele vai custar 130%. Entendeu? Aí talvez isso não ficasse tão claro para todo mundo. Agora, né? Acho que mais pra frente vai ficar para todo mundo. Então eu resolvi fazer desse jeito aqui, que seguia mais ou menos como a gente estava fazendo antes. Mas o que ela falou é o seguinte. Peraí, rapidinho. Então, quer dizer que, tipo assim, mais confiável seria eu fazer desse método que você fez do que eu fazer, tipo, desse que é o mais rápido, digamos assim? Não, do contrário. Do jeito que você fez, eu acho que é o melhor. Mais confiável também? Não, assim, os dois são confiáveis, né? Mas o jeito que você fez envolve menos contas, então mais rápido. Se é mais rápido, o tempo é uma coisa muito importante no Enem. Entendi. Obrigada. Mas vou explicar para o pessoal o que ela falou. Ela falou o seguinte, a blusa antes, ela custava 100%, que era o valor dela. Ela sofreu um aumento de 30%. Então, a quantidade que a blusa vai valer no Natal é 130%. Então, a gente tinha lá que 75 é 100%. E o valor da blusa no Natal é 130%. Você faz essa multiplicação aqui, a continha igual o outro a gente fez ali, que é x vezes 100 é igual a 75 vezes 130. Quando você continuar fazendo isso, você vai achar que x é igual a 97,5. Belezinha, gente? Beleza. Beleza. Então, O professor, acaba que é uma dúvida que me ocorreu aqui, porque pensando que a ordem dos fatores não só é aquela coisa lá. Porque como no Enem são múltiplas questões, se faz muita diferença a forma que a gente faz a conta. Assim, para a questão não, né? Porque é uma questão de marcar, de múltipla escolha. Se tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Então, para a resposta lá no final, não faz diferença. Então, chegando na resposta é o que importa. Eu tenho que tomar cuidado só de... Uma questão mais do tempo. Mas eu acho que, sim, se você sabe fazer de um jeito, é melhor você gastar o tempo fazendo aquela pergunta, aquela questão que você sabe fazer, do que você tentar resolver rápido e com um jeito que você não está tão confortável e você erra a questão, entendeu? Então é melhor gastar mais tempo, mas resolver do jeito que você sabe fazer, do que o contrário. Assim, você tentar fazer rápido e errar. É porque ela falou desses 130 aí, eu nunca ia conseguir pensar desse jeito. E é Então, engraçado como que a mesma forma dá o mesmo resultado. Eu nunca ia conseguir pensar. Então, pois é. 130 é até mais fácil. É até mais fácil fazer a conta. Por isso que eu falei com ela que é melhor. Você faz muito menos conta. Mas eu achei que fazendo desse jeito aqui era um jeito mais fácil de visualizar a questão. Mais fácil de entender, sem esse... Porque e se você não conseguisse pensar nesse aqui, na hora?
Aí você não resolvia, entendeu? Então, eu fiz um jeito que você fica mais simples de resolver. Sim, do ponto de vista de entender a questão, mais simples de entender a questão, mas dá mais conta. Mas esse jeito aqui também tá certo. Eu também nunca tinha pensado em cortar os zeros. Eu tentei fazer aqui, quase que deu o mesmo resultado, mas eu fiz sem cortar os zeros, demorou muito mais. Por isso que eu te perguntei se sempre quando tiver zero antes e depois do sinal de igual, se é melhor cortar. Realmente fica mais simplificado. Fica mais simplificado. Sim. Você vai resolver mais alguma questão, professor? Por hoje, não. O que eu vou pedir para vocês fazerem é se alguém poderia me mandar fotos dos exercícios de porcentagem do livro, que eu vou selecionar alguns e pedir para vocês resolverem em casa, tipo para casa, uns 2, 3. Aí semana que vem eu resolvo eles. O que vocês acham? Bacana. Eu não tenho livro. Não tem um livro? Não. E tem um livro e tem uma apostila, né? Ou não? Você não tem É nada? online essa apostila? Não, o É o material que a gente recebeu? É. Não tem Posso te apostila, mandar não? isso amanhã? Pode. É para hoje ou para amanhã? Não, pode ser amanhã ou hoje, quando for melhor para você. O que eu vou fazer então? Eu vou selecionar, você tira a foto e me manda, e eu vou selecionar as questões, eu vou digitar e colocar no Drive. Aí todo mundo tem acesso. Aí eu falo, ó, questão tal do livro, mas para quem não tiver, tá aqui a questão. Aí vocês resolvem em casa e na aula que vem eu corrijo com vocês, vocês podem tirar a dúvida. O que vocês acham? Tá bom. Beleza? Professor, Só de porcentagem, né? Tá boa. Isso. E regra de eu queria 3 também. perguntar aí, na hora que cruzou, se eu multiplicasse 75 vezes 130, alteraria o valor final? No que cruzou? Não. Você pode multiplicar Eu gosto de seguir na ordem. 75 como é o primeiro número, vezes 130 no que está cruzando. Uhum. Aí não alteraria o valor final. Não. Você fala, em vez de ter esse aqui, seria... Isso. 75 vezes 130. 75 vezes 130 igual a x vezes 100. Isso? Isso. Não, mesma coisa. Pode sair? A gente terminou por hoje. Só se alguém mais tiver dúvida. Ô, professor, Então tá. eu vou tirar foto para você, mas é porque porcentagem especificamente aqui na nossa apostila não tem. Tem Eu vou dar uma números, olhada no matemática índice. comercial. Hã? Eu vou dar uma olhada no índice aqui, que eu recebi, me mandaram a foto do livro. Número, matemática comercial, cálculo algébrico, equações, funções de primeiro e segundo graus, equações, modular, exponencial, logaritmo, análise combinatória, probabilidades, geometria plana e analítica, sólidos geométricos, progressões, estatísticas e testes. Eu vou dar uma olhada depois no índice, que eu recebi já a foto do índice. Eduardo me mandou. Aí eu mando no grupo depois qual capítulo que eu quero que vocês me mandem uma foto. Pode ser? Ok. Eu vou salvar lá no Drive agora professor. o material de hoje. Belezinha? Ok. Então tá bom, então, gente. Muito obrigada. Boa noite. De nada. Boa noite. Professor, Obrigada, obrigado. gente. Boa noite. Falou. Boa Valeu. noite. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem nós estamos de novo. Ok. Tchauzão. Falou, professor, com Deus. Muito obrigada. Não,